Pronto, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para ver se chega aí. Vamos lá. Vocês me dizem se apareceu na tela de vocês, tá? Apareceu na tela de vocês aí? Apareceu na minha. Pronto. Nós vamos falar hoje sobre Apareceu. sinais vitais, viu? É um assunto bacana, muito bom, na verdade. Eu não sei o que foi que eu vi aqui que... Eu mexi aqui, a tela apareceu agora, foi aqui de lado. Mas vamos lá. Olha só, introdução. Tá dando para todo mundo me ouvir, né? Os sinais vitais são as respostas das funções orgânicas. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Pronto, vamos lá. Os sinais vitais são as respostas das funções orgânicas onde apresentam sinais de equilíbrio ou desequilíbrio no organismo, tá, gente? Por exemplo, os sinais vitais é que vão dizer se você está bem ou se você não está, tá? É os sinais vitais que vão dizer isso para você. Vamos lá. São de extrema importância e devem ser analisados em conjunto com a patologia apresentada no organismo. Eles representam uma sirene, tá? Que avisa se o cliente está bem ou não. É igual você comprar um carro, né? Um carro novo, você começa a andar nele durante o ano, você não vai ver ele apresentar nada. A partir de um ano, você começa a ouvir um barulhozinho diferente, ele acende uma luzinha no painel, é sinal que alguma coisa está errada com aquele carro. Então, é a hora de fazer uma manutenção. Do mesmo jeito é o ser humano, né? Quando tem alguma coisa errada no organismo, os sinais vitais avisam. É como se fosse uma sirene, né? Ele simplesmente dispara e você já sabe que você está bem. Por exemplo, se você está com febre, você já vai dizer, poxa, se eu estou com febre é porque tem algum tipo de patologia chegando perto de mim. Pode ser o vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. Então, assim, é alguma coisa, porque a febre é uma defesa do nosso organismo. Por exemplo, se você está sentindo uma dor, automaticamente tem alguma coisa errada no teu organismo, que não é normal você estar sentindo dor. Né? O normal é você não sentir. Então, é uma alerta que está tendo. Professor, hoje eu estou com dor de cabeça. Pois tem alguma coisa errada contigo. Ou tua pressão está alta, ou tu está com problema de vista, ou tem algum dente teu que está te incomodando, está te provocando dor de cabeça. Então, assim, alguma coisa está errada, mas não é normal sentir dor. Então, é um aviso do seu organismo que você está com algum problema, tá? Vamos lá. A dor, ó, já estamos falando aqui, ó. A dor é um sintoma que interfere no organismo e hoje é considerado o quinto dos sinais vitais, tá, gente? Que antigamente isso era 4, era a temperatura, pH, pulsação e a respiração. E agora a dor entrou como quinto, tá? Aí está, ó, pressão arterial, né, que é a PA, temperatura, respiração, pulso e dor, certo? Vamos lá. Ó, resulta, aí o que é pressão arterial? PA. Resulta da resistência do sangue nas paredes sanguíneas quando lançado pelo ventrículo esquerdo. Essa pressão entre as paredes depende da força contrátil do coração, resistência vascular periférica, vasoconstricção e vasodilatação, tá? Quando o vaso contrai e dilata. Volemia circulante, viscosidade sanguínea e flexibilidade das paredes dos vasos. Vamos lá. Olha só, pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio, que é o MM minúsculo, H maiúsculo e G minúsculo, que eu já falei para vocês. É difícil definir exatamente o que é uma pressão arterial normal. Fatores constitutivos e ambientais interferem na pressão arterial. Deixa eu só interromper bem aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pronto, vamos lá. Tá dando para todo mundo me ouvir, né? A Késia. Késia, tu é de onde? Liga teu microfone aí. Olinda Nova. Olinda, a Hilda. Hilda, tu é de onde? Não posso dizer que uma pressão normal é 12/8. Por quê, professor? Porque tem pessoas que a pressão normal dela é 10/7, né? Tem pessoas A que a minha. pressão normal é 10/7. Então, assim, eu jamais... Professor, Oi, fala. O microfone desligou, fala aí. se a minha pressão chegar a 12, eu me sinto mal. Pois é, então, aí eu posso dizer que uma pressão normal é 12/8? 10, 11, 10, 11. Para mim, ela não é normal, Pois é, 12/8. então, o que eu sempre Para digo? mim é 10/7, 10/6.
Pois é, aí o que que eu sempre digo? É que a pressão... O Alaí saiu, foi? O Alaí saiu, acho que o dele deve ter dado problema. Oi, Alaís, que foi, ó? Vamos lá. Deve ter caído a internet. Mas já voltou ele, já voltou. Vamos lá. Então, assim, o que que eu posso dizer? Por exemplo, uma coisa que eu sempre oriento meus alunos, quando vocês estiverem em uma unidade hospitalar, vamos lá. Quando você estiver em uma unidade hospitalar, você nunca vai aferir a pressão do cliente e dizer assim, de cara, a sua pressão está normal. Não. Quando você aferir, quando der o resultado, aí você pergunta, Dona Maria ou seu José, normalmente, quando você afere sua pressão, quando você está bem, ela está quanto? Vai depender da resposta dele. Se ele dizer assim, olha, minha filha, a minha pressão sempre é 12/8. Aí tu vai dizer, olha, a sua pressão hoje está normal, né? Aí já pensou, se você pergunta assim, Dona Maria, sua pressão sempre é quanto? Ela vai dizer assim, minha filha, minha pressão normal é 10/7. Então, tu não vai dizer que a pressão dela está normal naquele dia. Tu vai dizer, pois hoje sua pressão está um pouco... Professor, o pior que Sua pressão está um não é isso que pouquinho... acontece nos hospitais, né? Pois é, as pessoas elas simplesmente não buscam ter essa compreensão. Você sempre tem A que... gente já vai aferir a pressão e já fala, ah, tua pressão tá 10/7, a tua pressão tá baixa. Não, não. Pois é. O correto é você Geralmente falam isso. Geralmente é falam você isso. sempre perguntar para o cliente antes, porque vamos supor que ela diz que a pressão dela normal é 10/7, ela está bem. Aí tu vai dizer assim, olha, pois sua pressão hoje está um pouquinho alterada, ela está 12/8. Então, né? É uma coisa que a gente nunca pode dizer. Ó, por exemplo, a minha, sempre que eu vou olhar minha pressão, ela tá 13/9, entendeu? E eu tô bem. Eu só vou sentir que ela tá ruim quando ela já tá em 15/9 ou por 10. Então, para mim, Tá minha quase infartando. então, na verdade, para mim, ela já é alta, é quando ela tá já de 15, entendeu? Quando ela tá 14, eu tô super bem. Já tá quase infartando, professor. Tá chegando aqui. E nada. Então, assim, tem pessoas que a pressão normal é 14/9. Algumas nomenclaturas até pregam isso, entendeu? Que a pressão normal em algumas pessoas 14/9. Hipertenso, por exemplo. Uma pessoa que já é hipertensa, que a pressão sempre está alta. Quando está 14/9, ele está ótimo. Ele diz, não, minha pressão hoje está excelente. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Que é uma coisa que eu sempre pergunto. Por exemplo, às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Deixa eu desativar o som aqui que está tendo um barulhozinho. Às vezes as pessoas acabam sempre confundindo de achar que o infarto ele é provocado por uma pressão que esteja em 18, né? E não é bem assim. O que provoca o infarto é quando a mínima está alta. Eu não sei se eu já falei para vocês sobre isso, sobre pressão convergente e pressão divergente. Já falei para vocês? Não, né? Já, né? Porque assim, existe a pressão convergente e divergente. Que é isso? A convergente é quando a mínima está muito próxima da máxima, tá? Tipo, eu vou aferir a pressão do paciente, a pressão dele está 14/11. A mínima está muito alta, então aí está um risco de infarto muito grande, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo na hora de aferir uma pressão, né? Quando é que está divergente? Ah, a pressão de fulano tal está 18, a máxima. Porém, a mínima está só em 9. Então, ela está bem longe uma da outra. Tem um risco de infarto? Tem. Porém, é menor do que se a mínima tivesse mais alta. Entendeu? Porque quanto mais a mínima está alta, mais a pessoa vai sentir desconforto e mais ela tem um risco de infarto. Entendeu? Eu vou compartilhar novamente aqui a tela para a gente dar continuação. Vamos lá. Olha só. Fatores constitutivos e ambientais interferem na pressão arterial, tá, gente? O ambiente, por exemplo, muita temperatura, tá? Durante a verificação dos parâmetros da pressão, encontraremos a pressão máxima sistólica, sendo o período de contração do ventrículo esquerdo com ejeção do sangue para a aorta, certo? E a pressão mínima, que é a diastólica, né? Que é o período do relaxamento das artérias e enchimento do ventrículo esquerdo. O aumento da pressão, Tem alguém aqui querendo entrar? Deixa eu ver, deixa eu admitir. A Mônica caiu, foi, Mônica? Vamos lá. A minha também tá travando demais. É a internet de vocês. Hoje tá ruim. Vamos lá. Minha travou aqui, pessoal. Desculpa aí.
Vamos lá. O aumento da pressão pode ser causado por alimentação, tá, gente? Olha, a pressão ela pode ser alterada devido a má alimentação, medo, ansiedade, exercícios, dor e estimulante, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de um salzinho a mais na comida, né? Um cloretozinho de sódio. Então, isso não é bom para a pressão arterial, tá, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Às vezes, a pessoa é ansiosa, a pressão pode alterar. Por exemplo, eu, de vez em quando, eu faço exercício, eu faço uma caminhadinha, porque eu tô gordinho, tô acima do peso. E gordinho não, tô gordão mesmo. Porém, eu percebo que às vezes minha pressão altera. Então, assim, exercício físico ele pode alterar a pressão. Porém, uma atividade física também faz com que a pressão controle, né? Mas tem que ser acompanhado pelo profissional. Então, diminuição da pressão pode ser causado por repouso, né? Depressão, jejum. Por exemplo, quando eu repouso bastante, que minha vida é bem estressante, eu percebo que minha pressão realmente dá uma aliviada, né? Então, tudo isso é importante, tá, gente? Vamos lá. Aí vem, para a verificação da pressão arterial é necessário o esfigmomanômetro, tá? Que a gente vai, quando voltar para a sala, a gente vai aprender. Calibrado e estetoscópio, tá, gente? Que são esses dois aí que tá na tela de vocês. Eu tenho, professor, mas eu Pois ainda não é, sei. mas eu vou ensinar vocês. E eu tenho uma técnica Eu muito boa. ganhei os dois. Lembrando que vocês não podem usar aparelho de aferir pressão digital, porque vocês não aprendem, ele faz só, né? Então tem que ser o manual, tá? Eu ganhei um desse daí, eu ganhei um estetoscópio profissional. Foi ótimo. Então, assim, eu tenho uma técnica, eu ensino meus alunos que eles aprendem fácil, fácil a ferir pressão. Tem aluno que tem muita dificuldade de aprender, mas a técnica que eu ensino, ele aprende fácil. Vamos lá. Os níveis de normalidade, por exemplo, a pressão sistólica, 14, né? Aí pode ser 14 por 8, também tem a diastólica, que é a 9. Por exemplo, a sistólica ela pode chegar até em 80, tá, gente? A sistólica, tá? E a diastólica ela pode ficar de 90 a 60, né? Então, nesses parâmetros aí, ela pode ser considerada normal, certo? E o limite é a 140 por 90, né? Então, esse aí é o limite da pressão, tá? Dizer que ela possa estar normal. Aí vamos aqui, ó. Termos técnicos utilizados, por exemplo, vamos lá, isso aqui é importante. Francilene, desliga teu microfone. Vamos lá. Olha só. Normotensão. O que é normotensão? Pressão arterial normal, níveis entre 140 por 80 a 90 por 6. Isso aí pode ser considerado normal, tá? Então, quando você for lá fazer uma admissão, que a gente fez na aula passada, vocês podem colocar, paciente encontra normotenso, que é isso, pressão arterial normal, né? Ou hipotensão, o que é hipotensão? É pressão diastólica baixa, no limite normal, baixo de 90 por 60. Ou hipertensão, que é a pressão sistólica acima do normal, acima de 140 por 90. Quando ele está com pressão muito alta, ele está com hipertensão. E quando está muito baixo, está hipotensão, tá? Vamos lá. Até aí tá dando para entender, né, pessoal? Ó, procedimento, passo a passo, lavar as mãos, reunir o material se necessário, tá vendo? Como lavar as mãos já é uma coisa que a gente faz há muito tempo e só agora que as pessoas estão se sentindo na obrigação de lavar as mãos. Reunir o material necessário, levar o material e explicar ao cliente o procedimento. Lembrando, gente, como a gente já falou nas aulas passadas, sempre, sempre, sempre dizer para o paciente o que vai ser feito nele, tá? E mesmo que o paciente não pergunte, falar. E se ele perguntar, dar todo o esclarecimento possível para ele. Nunca agir com ignorância e simplesmente fazer com que aquele cliente não esteja nem falando. Não. Sempre dê atenção e explica ao cliente o procedimento, tá? Colocar o cliente deitado ou sentado, com apoio nos pés, com o braço apoiado, ao nível do coração, livre de compressão, tá? Aí vem, ó, localizar a artéria braquial por palpação. Isso aqui eu vou explicar para vocês na aula prática em sala de aula. Colocar o manguito no braço. Isso aqui eu não vou falar porque isso aqui só vai mesmo na prática, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui. Isso aqui eu não vou falar porque eu vou explicar para vocês mesmo na prática. É bobagem, a gente está só falando aqui. Se não fizer na prática, vocês não aprendem.
Depois que aferir a pressão, ó, retirar o ar do manguito rápido e completamente, removê-lo e deixar o cliente confortável e registrar os valores em impresso próprio. Vamos lá. Limpar as olivas, né, auriculares do diafragma com algodão em álcool 70, que isso aqui é importante, tá, gente? Eu vou até interromper aqui para me explicar para vocês o que já aconteceu. Vou interromper a gravação também. Pronto, vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Vamos lá. Limpar as olivas auriculares e diafragma com algodão e álcool 70%. Lavar as mãos. Novamente, gente, só lembrando que a lavagem das mãos tem que ser antes e depois de qualquer procedimento, viu? Sempre que você for ter contato com o cliente, lavar as mãos e depois ter o contato com ele, lavar novamente. Colocar o material em ordem. Observação, sempre necessário verificar a PA muito seguidamente, tá? O manguito poderá ficar no braço sem compressão. Tipo, se você daqui 5 minutos for olhar novamente, pode já deixar o manguito no braço do cliente, né? Só não inflado, né? Tem que ser relaxado, tá? Em caso de dúvida ou sendo necessário repetir a verificação, esvaziar completamente o manguito antes de fazer nova medida. Esperar de 1 a 3 minutos para realizar novas medidas. Vamos lá. Olha só. Anotar os valores da pressão sistólica e diastólica é importante anotar e observar a posição do cliente sentado ou deitado e o braço em que foi realizada a medida, tá, gente? Em situações especiais, a PA poderá ser verificada nos membros inferiores, tá? Como eu falei para vocês, que pode ser usada assim, as abreviações. Ó, se for membros Professor, deixa eu só tirar uma dúvida bem aqui. Oi. Se a pessoa, tipo, toma água e ir ao banheiro antes de aferir a pressão, pode dar alguma alteração? Vamos lá, deixa eu falar para vocês. É até bom vocês anotarem isso daí. 5 perguntas que você tem que fazer com o cliente quando ele chega na unidade para fazer um processo, principalmente de aferição de pressão, tá? Vamos lá. É bom vocês anotarem. Antes de aferir a pressão, né? Isso. Antes de aferir a pressão, lá na hora da triagem, certo? Ó, primeiro, de que ele veio? Como ele chegou na unidade? A primeira pergunta. Se ele veio caminhando ou se ele veio sendo transportado. Porque se ele estiver sendo transportado, tem que ficar mesmo assim 2 minutinhos. E se ele estiver vindo caminhando, de 5 a 10 minutos esperando o sangue dar uma relaxada para poder aferir a pressão, certo? Segundo, se ele é etilista ou se ele é tabagista, ok? Se ele fuma e se ele bebe, certo? Quarto, se na família... Repete a outra de novo. Segundo, se ele é etilista ou se ele é tabagista, tá? Se ele bebe ou se ele fuma, porque isso aí pode dar alteração na pressão arterial dele, pode estar provocando, né? Terceiro, se na família dele tem pessoas, né? Pessoas que bebem e fumam, ou se tem pessoas diabético ou hipertenso, isso daí é importante você perguntar, tá? Quarto, se ele é diabético ou já é hipertenso. Se ele é diabético ou ele já é hipertenso. E por último, você pergunta se ele está com a bexiga cheia. Porque bexiga cheia dá interferência na pressão arterial, tá? Se ele tiver com a bexiga cheia, peça para ir ao banheiro, esvaziar e voltar para aferir a pressão. Repete todas de novo. Vamos lá. Tô brincando, só a terceira. Vamos lá. Primeiro, de que ele chegou? Foi transportado caminhando. Segundo, se ele é etilista, se ele é tabagista, se ele bebe, se ele fuma. Terceiro, se na família dele, se ele já é hipertenso ou diabético, né? Ou se na família tem hipertenso e diabético, na verdade. A quarta que se ele é hipertenso ou diabético, perdão, tá? A terceira, é que se na família tem hipertenso ou diabético. Se tem alguém na família. Isso. A quarta é se ele é diabético ou hipertenso, ele já é. E a quinta é se ele está com a bexiga cheia. Se ele tiver, tem que esvaziar. Entendeu? Entenderam? Que aqui deu uma travada. Entendi. Entendeu, Mônica? Anotou? Ou a tua travou? A minha travou. Agora que eu consegui entrar de novo.
Tu não viu as 5 perguntas que é feito para a pessoa, não, né? Vi não. Pois vamos lá. Anota rapidinho. Vamos lá. Sempre que a pessoa chega para ferir a pressão, você tem que fazer 5 perguntas. Primeiro, como ele chegou até ali? Se foi caminhando ou sendo transportado, tá? Notou? Vamos lá. Qual o meio que ele chegou lá? Caminhando ou sendo transportado? Se Anotei. foi caminhando, ficar de 5 a 10 minutos esperando. Se foi transportado, ficar 2 minutos, certo? Sempre pedir para ele ficar um pouquinho esperando. Segundo, se ele é etilista ou tabagista. O que é isso? Se ele bebe ou se ele fuma, tá? Segunda pergunta. A terceira, vamos lá. A terceira, se na família dele tem hipertenso ou diabéticos, tá? Pai, mãe, tios, cardiopatas, é sempre bom perguntar. Se tem alguém que tem problema de coração também. Ei, rapaz. Repete bem a terceira. Se na família. Tem pessoas hipertensas ou diabéticas, ou pessoas que têm problemas cardíacos, cardiopatas. Que, na verdade, quem tem hipertensão arterial já tem, né? Eu já tenho, né, gente? Pressão arterial alta. Vamos lá. Notou? A quarta, se ele é hipertenso ou se ele é diabético, a pessoa, não é? Se ele já é hipertenso ou diabético. E a quinta é se ele está com a bexiga cheia. Porque a bexiga cheia dá interferência na pressão arterial e ele tem que ir esvaziar primeiro para depois aferir a pressão. Ok? Ok, anotei. Pronto. Pois vamos lá. Espero que todos tenham anotado, viu, pessoal? Que isso aí é importantíssimo. Vamos lá. Em relação ao cliente, devemos evitar contaminação, tá, gente? UTI e cliente de isolamento, usar esfigmoanômetro para cada cliente. Observar condições fisiológicas, emocionais e do meio ambiente, tá? Nunca usar o mesmo aparelho de aferir pressão em clientes de UTI ou que esteja em isolamento. Em relação ao profissional, postura adequada, fazer a leitura com rapidez e precisão, informar o responsável os valores alterados, tá, gente? Ó, uma coisa importante, pessoal, é isso, postura. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu interromper aqui novamente. Pelo amor de Deus, quando vocês estiverem em estágio, em visita técnica, em qualquer coisa no hospital, gente, postura. Porque estagiários, eles são sempre recusados. Mas eu digo para vocês que eu fui estagiário em técnico de enfermagem, fui estagiário em enfermagem superior e eu nunca fui recusado por um cliente. Por quê? Porque eu sempre mostrei segurança no que eu estava fazendo e conquistei a confiança do cliente. Tinha cliente que pensava que eu era médico. Tinha uns que diziam assim, tu tem cara de médico. Por quê? Porque eu tinha uma postura profissional. Quando você tem essa postura, você não tem recusa pelo cliente. É complicado. Eu me lembro que... Eu vou agora. Então, a pessoa tem que ter postura e tem que ter o posicionamento dele. Com tem que ter o certeza. posicionamento. Se ficar com kikiki Aí, colega, eu reprovo na hora. Tem que ser, mesmo que ver o outro colega errando lá na hora, ele não pode fazer nada, desde que o professor... Não pode comentar também. O professor está ali, para orientar. Eu, particularmente, quando eu acompanho estágio, quando eu vejo que o aluno está errando ou vai errar, eu simplesmente chego assim, olha, faz desse jeito aqui que vai ser melhor, entendeu? Eu dou assim um jeitinho, nem o cliente não percebe que eu estou orientando que ele uma tá errando, dica. que ele é estagiário, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas para não faltar com postura perante o cliente para que a gente possa conquistar a confiança dele. Então, a gente tem que ir seguro nessas horas, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Postura adequada, a gente estava falando, né? Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Em relação ao aparelho, verificar se está em condições de uso, válvula, pera, ponteiro, manguito, evitar queda e batidas, pois danifica e inutiliza o aparelho. Em doenças transmissíveis, lesões de pele, forrar o local sob o manguito, tá, gente? A temperatura, vamos falar agora um pouquinho sobre temperatura. A temperatura é verificada através de termômetro de mercúrio digital. Hoje os de mercúrio estão sendo extintos, agora é só digital, né? Com o termômetro de mercúrio, o tempo pode avaliar a temperatura. Eu vou deixar
Vou passar isso aqui porque a gente não está mais trabalhando. Vou até tirar isso aqui depois do slide. A vida tolera no máximo até 41 a 42 graus Celsius, tá, pessoal? A partir daí, os centros termos reguladores se descontrolam, o ser humano entra em coma, tá? Convulsões e morte. Se passar de 42 graus, a pessoa pode ir a óbito, tá? Entrar em coma, então não pode. Vamos lá. Olha só. Fatores que interferem na temperatura corporal. Exercício, que nem eu falei para vocês. Fumo, hora do dia, cedo e mais baixo, tá? Vamos lá. Por exemplo, à tarde, sempre a pressão ela dá uma alteradazinha. Pela manhã sempre tá, né? Quantidade, tipo de alimento, emoções, clima. Uso excessivo de agasalho, ingestão de bebida alcoólica, tá? Então, assim, a temperatura... hoje mesmo, quando eu fui no Matheus, o cara botou lá para olhar minha temperatura. Ele deu só um pouquinho alterado. Eu falei, amigo, nessa quintura doido, saindo de um carro, com certeza ela vai dar um pouquinho alterado, né? Então, à tarde, sempre a temperatura ela pode alterar um pouquinho. Ó, quantidade, tipo de alimentos, emoções, clima, uso excessivo de agasalho, tá, gente? Período menstrual, claro que a mulher no período menstrual, ela pode sim ter tanto a pressão como a temperatura alterada, tá? Sono e repouso. Vamos lá. Os níveis de normalidade, ó, normal. O que é considerado uma pressão, uma temperatura normal, certo? Ela é 35,5 a 36,9. Até aí é considerado normal, tá, gente? A temperatura. Já estado febril é de 37 a 37,9. Quando está em 37, você já está em estado febril. E de 38 a 39, você está com febre, tá? É considerado pirexia, quando está de 39 a 40 graus Celsius, e hiperpirexia, que é quando já está muito alta, acima dos 40 graus Celsius. Os termos técnicos utilizados, ó, normotermia, o que é isso? Temperatura corporal normal. Hipotermia, que é temperatura abaixo do normal. E se a pessoa está com hipotermia, o que é isso? Baixa temperatura do corpo. E hipertermia, que é temperatura acima do normal, quando a temperatura está muito alta, tá? Aí, procedimento, passo a passo. Lavar as mãos, reunir o material e levar até o cliente, comunicar e explicar o procedimento ao cliente familiar, desinfectar o termômetro com algodão e bebida em álcool, que eu vou mostrar para vocês quando estiver em sala de aula como é que faz. Descer a coluna de mercúrio embaixo de 35 graus Celsius, colocar o termômetro na região axilar do cliente com reservatório de mercúrio no côncavo, né, da axila, de maneira que o bulbo fique em contato direto com a pele, que é aquele bichinho prateado, né? Pedir ao cliente para comprimir o braço de encontro com o corpo, colocando a mão no ombro oposto, tá? Sempre segurar assim, apertar um pouquinho para poder ficar bem, para a temperatura dar bacaninha. Retirar o termômetro após 3 a 4 minutos. Proceder à leitura pela parte prismática, né, do termômetro. Se for digital, nem precisa que ele já dá o resultado. Apita na hora, tá? Desinfectar o termômetro com algodão embebida em álcool. Da haste para o bulbo. Isso aqui eu vou explicar para vocês, né? Deixa eu dar só uma outra explicaçãozinha que eu vou interromper. Olha só. Uma coisa que é muito importante também, quando o cliente chegar, se ele chegar suado, é você pegar um papel toalha e pedir para ele passar embaixo do braço. É claro que nós já tivemos algumas coisinhas constrangedoras fazendo isso em um hospital, né? Pronto. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ao assunto. Utilizar movimentos circulares, para daqui eu vou explicar para vocês na sala de aula, tá? Quando a gente voltar, como é que faz. Lavar a bandeja e deixar em seu respectivo lugar, lavar as mãos, checar a prescrição e a realização do procedimento e anotar o valor obtido no impresso específico, que é o gráfico, registrar alterações no registro de enfermagem. E lembro sempre, carimbar e assinar, viu, gente? Fazer a checagem. Respiração, vamos falar agora da respiração, tá? A frequência respiratória. Respiração é o ato de inspirar e expirar, né? Promovendo a troca de gases entre o organismo e o meio ambiente.
como a respiração está parcialmente sujeita ao controle voluntário, deve ser contado em que o cliente perceba... E aí, é bom. Oi? Procedendo à sua verificação após o término da contagem do pulso. O que é isso, pessoal? Que na hora de olhar a frequência respiratória, você, por exemplo, nunca dizer para o cliente que você vai estar olhando a respiração dele, tá? Quando vocês forem olhar a frequência respiratória de alguma pessoa, de algum paciente, você vai fingir que está olhando a pulsação dele, tá? Por quê? Porque se você for dizer para o cliente, olha, eu vou agora olhar a sua respiração, automaticamente ele vai alterar. Por incrível que pareça. Se você dizer para alguém que você vai olhar a respiração dele, ele já começa a ficar sem ar. Ele já começa a acelerar a respiração. Então, é sempre bom você deixar por último, para olhar a frequência respiratória, tá? Você pega o pulso dele, você vai fazer a contagem da pulsação, que a gente vai já falar da pulsação, mas aí você agora vai olhar a respiração. Seu Francisco, só um minutinho, eu vou só confirmar aqui sua pulsação. Aí você fica segurando o pulso, mas você vai olhar para o tórax dele, para você ver ele expandindo e contraindo, né? Quando ele expandir, fazer assim e voltar, você conta 1 durante 1 minuto, aí de novo 2, você conta só com você, entendeu? Que aí você vai estar segurando o pulso dele, vai estar olhando para o tórax dele e vai ver a frequência respiratória dele. Ele não vai nem perceber. Agora, se você dizer que está olhando a respiração dele, é já que ele altera. Fica logo a falta de ar, começa logo a passar mal, entendeu? Então, não é recomendável fazer isso, tá? Vamos lá. Tá dando para entender a Laís? O Alaís? Sim, professor, tá dando. O nome dele sempre me atrapalha. Vamos lá. O Lais, professor. O Laís, mas é tudo parecido. Vamos lá. O Laís. É. Ele Já ouvi me chamar de coisa pior. Pois é, ele me entende. Ele sabe que não é fácil esse nome dele. Não é o Lais que o outro professor te chamava? Coisinha. Como? Não, Oh, meu Deus, eu Não. esqueci. Olha só, gente, o nível de normalidade, como a gente falou na aula passada, né? Vocês fizeram até o coisa. O adulto, ele pode chegar até 22, tá? 16 a 20, até 22 RPM, né? Que é respiração por minuto, ou IRPM, que é inspiração, né? Vamos lá. Respiração por minuto, ou incursões, perdão, respiratórias por minuto. Criança, de 20 a 25, criança é sempre um pouquinho mais acelerado, né? Criança é de 20 a 25. Gente, vocês têm esses slides, né? Vocês não podem ficar sem esses slides, vocês vão precisar disso daqui. Lá que tem. Eu não tenho não, professor. Mas eu mandei no grupo dos coordenadores todos esses slides, tá? Cobre os também não tem, não. Não tá no nosso grupo, não, professor. Pois eu vou, quando terminar aqui a aula, alguém me chama aí no privado que eu mando e vocês colocam no grupo, tá bom? Tá bom, Tá professor. bom. Vamos lá. Lactente, que é bebê de colo, né? De 30 a 40 IRPM, tá? A Mônica, eu acho que a dela tá com problema, que ela tá caindo de novo. É outra Mônica. Aí temos os termos técnicos utilizados. Vamos lá. Eupneia, frequência respiratória normal. Taquipneia, frequência respiratória acelerada, tá? Bradipneia, frequência respiratória lenta. Apneia, ausência do movimento respiratório. Dispneia, dificuldade respiratória. E ortopneia, dificuldade em respirar na posição deitado, tá, gente? Então, esses termos aí são os termos técnicos. Eupneia, frequência respiratória normal. Quando você diz assim, o cliente está eupneico, você está querendo dizer que a respiração está normal, tá? Ou com eupneia. Taquipneia, frequência respiratória acelerada. Bradipneia, frequência respiratória lenta. Apneia, ausência do movimento respiratório. Dispneia, dificuldade respiratória. E ortopneia, dificuldade em respirar na posição deitada, tá? Vocês precisam conhecer esses termos aí. Aí tem, ó, procedimento, passo a passo, lavar as mãos, deitar o cliente ou sentá-lo com apoio nos pés, observar os movimentos, inspiração e expiração. Soma o movimento respiratório, colocar a mão no pulso do cliente a fim de disfarçar a observação, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Contar os movimentos respiratórios durante 1 minuto, lavar as mãos e anotar em impresso próprio, tá?
Aí a observação, orientar o cliente para que não fale durante a verificação. Não contar a respiração logo após o esforço do cliente. Se ele fizer qualquer esforço, não contar, porque vai dar acelerar. O pulso. Agora nós vamos falar um pouco da frequência cardíaca. Deu para entender frequência respiratória, gente? É tranquilo, né? Deu. O pulso apresenta-se na palpação de uma artéria, tá, gente? Que eu sempre gosto de orientar as principais artérias, que é a artéria radial, a braquial. Eu não vou dizer nem a femoral, nem a popítlia, tá? Eu sempre gosto de usar a radial, a braquial, né? A carótida, tá? O carotídea, que nem muitos falam, tá? Essas aí são as principais, tá? As três que é o melhor, mas tem todas as outras aí, ó. Que depois vocês podem estar pesquisando onde é que fica cada uma, tá? Lá em anatomia, eu acredito que vocês já viram isso daí. Aí tem ó, a braquial, né? Tem a radial e pedial. A do pé também sempre ela é fácil, mas dá para... A braquial também é muito boa de se estar olhando. Que a gente faz até em primeiros socorros, em aula prática. Em sala de aula, eu gosto de fazer com meus alunos. Aí os níveis de normalidade, ó, homem de 60 a 70, né, batimentos por minuto. Mulheres, normalmente, é de 65 a 80, aí tá de 70 a 80. A mulher é um pouquinho mais acelerado, viu, meninas? Criança, 120 a 125. Lactente, 125 a 130. E recém-nascido, 135 a 140. Então, o bebezinho é muito acelerado, né? Aí tem os termos técnicos utilizados, ó, frequência, né? Número de batimentos por minuto, a normocardia, pulso com frequência normal, taquicardia, frequência cardíaca acima do normal, ou bradicardia, frequência cardíaca abaixo do normal. Aí explicar o procedimento ao cliente, manter o cliente confortável, deitado ou sentado, o braço apoiado na cama ou mesa, com a palma da mão voltada para cima, colocar os dedos indicador e médios, tá, gente? Nunca usar o polegar, tá? Sobre a artéria, fazendo leve pressão o suficiente para sentir a pulsação. Procurar sentir bem o pulso antes de iniciar a contagem, tá, gente? Por que a gente não deve usar o polegar? Porque de repente você vai sentir a sua vibração e vai achar que é a do cliente, tá? Contar os batimentos durante 1 minuto, repetir a contagem em caso de dúvida e anotar em impresso próprio, tá? Aí tem a observação, não usar o polegar para verificar o pulso, pois a própria pulsação pode ser confundida com o do cliente, como eu acabei de falar para vocês. Não fazer pressão forte sobre a artéria, o que poderá impedir a percepção dos batimentos. Tem que ser uma pressãozinha básica. O pulso apical é verificado com o auxílio do estetoscópio sobre o tórax na região do ápice do coração. Esse aí já é mais feito com o estetoscópio. Agora vamos falar, por último, da dor, né? A dor hoje é considerado como parte dos sinais vitais do cliente, podendo apresentar como aguda ou crônica, tá, gente? Devemos avaliar a dor através de autorrelato, comportamento, né? A PA, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a escala numérica, né? Porque se a pessoa está com a pressão muito alta, está com a frequência respiratória alterada, automaticamente, e está a frequência cardíaca acelerada, automaticamente é porque realmente ela está com dor, né? Aí tem a escala numérica, ó, de 0 a 5 ou de 0 a 10, sendo que o 0 significa a ausência da dor e o 5 ou a 10 pior dor imaginal. Você vai fazer a escala, ó. Tá aí a foto, deixa eu interromper aqui para falar para vocês. Tipo, você vai fazer a escala de 1 a 10, só um exemplo. Aí você vai perguntar para o cliente, seu José, ou seu... O Alais, né? O Alais. Lais. O senhor Lais, de 0 a 10, você está sentindo uma dor. Qual a numeração que você daria? Se eles, não, 5, então a dor está mediana. Agora, se ele, minha filha, bota aí 10, quer dizer que ele está sentindo muita dor e precisa ser atendido com urgência. Então, é por isso que a dor hoje entrou como o quinto sinal vital, tá, gente? Porque através da dor dá para saber se aquele cliente está bem ou não. Você diz, não, meu filho, é só uma dorzinha básica, bota aí um 2. Então, ele não está tão mal, né? Então, vai depender muito de qual número ele vai dizer na sua escala que você vai fazer. Então, a dor, hoje, ela é considerada o quinto sinal vital para saber se o paciente está bem ou não, tá? Está aí uma amostra, né, para vocês.
Ó, escala de categoria de palavras, né? Som, sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor insuportável. Isso aí também é importante, tá? Você fazia, ó, escala de descrição, ó, sem dor, dor leve, né? Dor moderada, né? Ou dor intensa, dor insuportável. Você pode também fazer uma escala com essas palavras aí, ó, tá? Vamos lá, gente. Gente, desliga a televisão. Como é que vocês vão assistir ela com a televisão perto? Após a avaliação da dor, deve ser estabelecida condutas de controle e alívio da queixa dolorosa, tá, gente? Ó, após a avaliação da dor, devem ser estabelecidas condutas de controle, né, e alívio da queixa da dolorosa. Se for dor de cabeça, dor de barriga, né? Qualquer dor. E aí tem as referências bibliográficas de onde nós tiramos a nossa aula, tá? E aí, gente, deu para aprender alguma coisa hoje? Deu. Gente, olha, depois estudam bastante esse conteúdo, que no estágio é o que mais vocês vão fazer. Na hora que vocês chegarem ao hospital, a primeira coisa que o professor vai fazer é: Graziele, vai bem naquele cliente, olhar os sinais vitais dele para mim, fazer o exame físico, né? Aí ela já sabe, eu tenho que olhar a temperatura, a pressão, a frequência cardíaca, a pulsação, né? Olhar se ele está com dor. Então, isso aí, gente, é uma das principais coisas que é feito no estágio. Então, aprendam mesmo, tá? Eu vou já mandar para vocês o conteúdo. A Mônica já tem, né, Mônica? Eu mandei tudo. Mandei todos esses conteúdos no grupo de Dom Pedro, né? Mandei até para a Mônica mesmo. Já vendo. Uhum. A Mônica é uma aluna muito dedicada. Eu gosto de ver a aluna assim, tá, gente? É tanto que foi ela que me acionou, professor, e nós não vamos ter aula não de menina, a coordenadora não está ajeitando ainda. Só que a senhorita Divina